do Futebol na Canela. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final, entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Estou por aqui informando que tem gol do Cascavel, o gol da classificação. 2 para o Cascavel, 1 para o Uberlândia. O Cascavel é o último classificado, acabou aqui no Jacques Luz. O Operário se despede da temporada com derrota. 2-0 para a equipe do Cianorte. Já Lucas Nepomuceno no gramado, na saída dos jogadores. O Daí Martimiano, spoiler, acabou a temporada melancolicamente pro Galo, tudo bem? Thiago, acabou hoje, pelo menos a gente para de sofrer, a gente para de... Um ano ruim, um ano muito ruim, um ano difícil pro Operário, difícil pra gente, e assim, o final do Operário poderia ter sido de uma forma diferente, né, de uma forma, essa última semana, essa crise implantada... o jogo muito ruim hoje, a derrota sem pressionar, sem fazer às vezes de como um time joga nos seus domínios. Então o jogo culminou com a semana para se esquecer, passar borracha. Muito bem, o único jogo do grupo que acabou é o do Jacques Luz, vitória do Cianorte 2-0, o Cianorte por enquanto segundo colocado, no aguardo de acabar lá o jogo do Goiatuba, que está ganhando da Inter de Limeira por 1-0. O time do Goiatuba precisa de mais um gol para ser segundo. No que isso interfere? Decidir em casa na segunda fase eliminatória do Campeonato Brasileiro da Série D. Acabou 1 Itabirito, 2 Azul e acabou o Cascavel 2 no Uberlândia. Pois não. A assessoria não deixou falar. Muito bem. A assessoria vai definir os jogadores que vão falar. Muito bem. Então está encerrado. O Operário termina na penúltima colocação, 14 pontos, contra 10 do Itabirito, Odair Martimiano. É aquilo que eu esperava, aconteceu. E eu acho que se o Operário tivesse uma estrutura melhor, poderia ter feito melhor, mas acho que passa pela essa grave crise financeira que está fora de campo. É bom lembrar que o Operário é o único time da história do Mato Grosso do Sul, 4 anos seguidos, de campeonato de Copa do Brasil, ou seja, é cota, e me parece que para o último ano do Nelson, que se inicia em 21 de agosto, né, agora, ele vai ter que pôr os pés no chão, talvez tenha que comprometer, inclusive, a cota da Copa do Brasil para quitar salários, inclusive, deste mês de julho. É tudo que nós ouvimos, né, dele, até lá no programa do Ricardo, com a exclusividade. Odair, pois não. Acabou, só para informar, finalizado, vamos lá. Inter de Limeira, Cianorte, Goiatuba e Cascavel são os classificados. Thiago. Opa, pois não. O Peu ou Danilo? Danilo Peu. Danilo Peu. Tá aqui comigo o autor do segundo gol, do gol que garantiu a vitória e a classificação na segunda colocação. Como que você avalia essa primeira fase do Cianorte, né? A gente sabe que o gramado aqui atrapalhou muito o plano de jogo de vocês, mas a ideia era essa, vir confirmar a vitória e garantir também a classificação em segundo, né? A melhor classificação possível na chave. Sim, a gente já tínhamos classificado, né? Tava com classificação antecipada, mas viemos aqui para ganhar o jogo e conseguir o segundo lugar para decidir em casa e conseguimos, graças a Deus, e agora é só desfrutar da vitória e brigar pelo acesso. E também amanhã esperar quem que vai ser o adversário, né? Pode ser qualquer um da outra chave, dos 4 primeiros já estão classificados, mas tudo pode acontecer amanhã ainda para definir a colocação de cada um e quem que vai ser o adversário de vocês, né? Sim, vamos esperar para ver, estudar o adversário, para ver como é que vamos suportar e é isso aí. Muito bem, Danilo Peu então falando Graças a Deus por tudo mesmo. Obrigado, parabéns pelo jogo. Valeu, obrigado. Tá aí o Danilo Peu, o Thiago. Desculpa, Lucas, aqui sumiu, perdão, falha minha aqui, me perdoa.
Tá confirmado, tá, Lucas? O Passou em Cianorte... segundo, né? Tá confirmado. Estavam comemorando aqui o membro da comissão, saiu abraçando todo mundo quando viu que acabou o jogo lá. Sim, exatamente. Odair, o fato de ter terminado em penúltimo, não basta, tá aí o que o Thiago falou, porque muita gente se pauta pelo que a gente fala, e o que a gente fala não tem que pautar ninguém. Você tem que fazer o que é certo e planejar o correto. Ficar à frente do Itabirito, que é uma SAF, mostra que a SAF também não é o caminho de todo mundo, não é porque é SAF que vai dar certo. E no meio desse turbilhão todo financeiro e crise operariana, a gente ouviu falar inclusive em Eduardo Maluf. Ou seja, o Operário parece não saber o rumo que quer tomar. Na verdade, o Operário está tirando, né? Essa escancaração que teve, né, nessa última semana, prova que o Operário está um barco à deriva. Né? E qualquer um que chegar e pegar o leme, Thiago, pode comandar. Né? E isso é ruim. Eu já falei, e é uma opinião minha, a SAF não é salvação de todo o futebol brasileiro. Salva alguns, beleza, salvou. Né? Temos casos aí do Bahia, que deu certo. Temos casos do Botafogo, está dando certo. Mas temos casos e casos que não estão dando certo. Cruzeiro mesmo, a primeira vez não deu certo. O Vasco não deu certo. E esses times, teoricamente, de pequenos, para você fazer uma SAF para dar certo, não é no primeira instância, no primeiro ano, segundo ano. Eles não vão chegar aí com 20 milhões, 30 milhões e querer investir só no time de futebol para conseguir acesso. Não, ele vai ter a base, vai ter o que trabalhar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a campanha do Operário, não é porque ele terminou em penúltimo, conseguiu 3 vitórias esse ano, que a gente tem que sair batendo palmas. Para mim, não. Para mim, continua uma campanha vexatória. Então para você tinha que passar de fase? Não, para mim não é que teria que passar de fase, mas teria que ter um futebol, de entregar mais futebol. O Operário não teve. Para mim, esse ano, em termos de competitividade, foi pior do que o ano passado. E até que ponto o extracampo decidiu nessa entrega em campo, na sua opinião? Thiago, eu sou sincero para falar para você que durante todo o campeonato eu não vi a falta de comprometimento dos jogadores. Eu não vi a falta, o corpo mole dos jogadores. Eu não vi. E hoje eu também não vi. Eu vi os jogadores correndo, o Tasso, por exemplo, entrou e antes de entrar colocando uma faixa, quer dizer, ele não estava 100%. O Tico estafado dentro de campo. A gente sabe que o Fel não está no seu melhor, mas está jogando. Então eu não vi ninguém com corpo mole dentro de campo. Agora, eu vi jogadores com muita deficiência técnica. Né? Jogadores que teve, chegou e não conseguiu. Não conseguiu. Né? Contratações erradas. Então, o que interferiu fora de campo nessa semana, se falar para você que não entra dentro de campo, também não. Não é que não entra, mas interfere. Não, mas eu não digo, né, só por essa semana. Se não consertar o ar do ônibus, o Caio, dito pelo Dalastro, levou a pancada na estreia contra o Cianorte 5 dias para fazer um exame. Questão de campo, que o próprio Dalastro falou. Essas questões extra-campo refletem na hora do resultado, além da falta de qualidade de vários jogadores, né? Eu penso o seguinte, o Operário sabia desse calendário, como sabe do calendário do ano que vem, né? O próprio, esse rapaz que distribui colete aí falou, né, que o ano que vem nós temos 4 competições. Beleza. Então sabe que vai ter. Não é um negócio que ele vai jogar em janeiro, né, para decidir em fevereiro para ver se vai jogar em março. Não. O Operário sabe que vai começar a jogar em janeiro e terminar lá em julho, agosto, no mínimo. Então sabe. Então você tem que se preparar. E você se prepara como? Aonde eu vou treinar? Aonde eu vou concentrar? Como que nós vamos viajar? Que jeito que nós vamos receber os jogadores? Como que nós vamos ir no mercado atrás de jogadores? Então tem que ter planejamento. Se não tiver planejamento, vai ser novamente. Eu defendo muito que os nossos times na Série D
na Série D, venha com um time mais caseiro, um time que, para você colocar mais jogadores, né, da base, quando tem a base, né, fortalecer esses jogadores para você poder ter a visibilidade, porque muita gente fala em visibilidade só Copa São Paulo, e eu acho que a Série D é uma baita vitrine para os nossos times. Não, Thiago. Durante essa semana, atendendo vários torcedores, tem muita gente dizendo que o que aconteceu na gestão do Petralas está estourando agora na gestão do Nelson. Então nós estamos com o Endrigo Zotelli aqui, infelizmente o presidente do Petralas, eu não o vi aqui no estádio, ele não passou aqui, mas para falar com a gente, Endrigo, primeiro boa tarde. Esses dias eu busquei no site do Operário, está lá a foto do Petralas com o Nelson, o Marcelo, o governador, ou seja, o Operário com as certidões na mão, recebendo dinheiro público para a disputa 2 anos atrás. Esse ano, o presidente falou que não teve as certidões, não conseguiu pegar dinheiro. E essa questão lamentável, né, da greve essa semana, problemas estruturais. O torcedor quer saber, ficou muito problema do Petralas para o Nelson resolver? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. É uma satisfação conversar com a Rádio Futebol na Canela e a gente poder esclarecer um pouquinho para os torcedores o que realmente está acontecendo, né? O problema do Operário, ele não é da gestão do Estevão. O que a gente está tendo agora, que está estourando, por assim dizer, né, a situação, são problemas de décadas passadas. São a dívida que está lá na PGFN, que é a Fazenda Nacional, né? E essa dívida, ela é dos anos 80. Podemos colocar aí meados dos anos 80 e início dos anos 90. Então, aquela questão daqueles bingos que a gente tinha no Morenão, não foram recolhidos os impostos devidos. Então, a gente tem resquícios desse período. Temos também problema de FGTS, que não foi recolhido desse período, e que, quando a gente teve a time mania lá atrás, um dos problemas que o Operário teve é indicar em quais contas o dinheiro da time mania deveria ser depositado. Por quê? O governo indicava, você tem um débito aqui, mas ele também não indicava aonde que era esse débito, só dava o montante, entendeu? Então, esse problema que tá estourando agora, essa dívida, não é Thiago, da gestão do Estevão. É uma dívida de gestões anteriores, do século passado, do milênio passado. Só te interromper um pouquinho, pois não, situação de momento aí no gramado. Deixa eu só pedir desculpa para vocês aí, pro Endrigo também, só para liberar o Tássio aqui. Sim, pode liberar. Ele veio aqui falar com a gente, gentilmente. Tássio, primeiramente, difícil, não consegue a classificação, se despede da torcida com a derrota, mas como que você avalia a primeira temporada e também a sua passagem aqui no Operário, né? Você chegou para jogar a Série D, fez um bom campeonato estadual, um belo campeonato estadual pelo Pantanal, veio para o Operário, jogou na Série D. Pode abrir o coração, o que você puder falar e quiser também, pode abrir o coração, acabou a temporada pro Galo, infelizmente. Primeiro agradecer, né? Desde quando eu cheguei no Operário aqui fui muito bem recebido, não só pela direção, os jogadores, mas também pela torcida, sempre apoiando ali, então agradecer o apoio. Dei meu melhor em todos os momentos que eu pude estar em campo, em alguns momentos até machucado, mas nunca deixei de lutar, de dar meu melhor para poder ajudar meus companheiros, o clube, né, em busca do objetivo. Infelizmente a gente não conseguiu o principal objetivo da primeira fase, que era a classificação, faz parte do futebol, acho que não faltou empenho, dedicação, trabalho, eu acho que faz parte, era um grupo difícil, de equipes qualificadas e durante a competição ali a gente teve alguns deslizes que infelizmente culminou que no final faltou alguns pontos que fizeram diferença, mas faz parte, cara. Agradecer mesmo o torcedor que sempre esteve aqui, apoiou, independente do momento. E torcer pro Operário ano que vem aí vir mais forte, conquistar objetivos maiores aí, tem tudo para crescer cada vez mais aí. Beleza, obrigado, Tássio. Tá aí o Tássio, o Thiago. Muito bem, a assessoria disponibilizou só ele, né? É que eu tinha falado com ele antes, porque quando a gente ia falar com ele mesmo, não, com o Bidic, a Viviane pediu pra falar depois que eles saíssem do vestiário. Aí todo mundo entrou, e quando o Tássio estava passando, eu pedi pra ele voltar aqui. Ele voltou, deu algumas outras entrevistas, ele estava aqui esperando pra falar com a gente. Se voltar mais alguém de lá do vestiário, eu chamo aqui também. Avise, por favor, perfeito. Quem tá dando entrevista ali, uma longa entrevista, já deu uma entrevista pra TV, agora pro
os nossos companheiros, é quem não pode ser nomeado. Perfeito. Ô Endrigo, devido a essa dificuldade da conta que não foi dada, inclusive pelo governo, tinha uma burocracia que o operário tinha que imprimir, né, um boleto e dar baixa nessa conta que há o dinheiro da Time Mania, né? Tem todo um processo que precisava ser feito, né, e que acabou culminando na situação que está hoje, né? Qual que é a situação de momento? Por conta do operário ter feito esse parcelamento dessa dívida da PGFN e de não ter cumprido com o pagamento, o operário, vamos colocar assim, tomou um gancho, né, na linguagem do futebol. Isso acontece com qualquer empresa, tá, com qualquer CNPJ que faça isso, de 2 anos que ele não pode renegociar. E isso vence em janeiro do ano que vem. Tá? Então, a partir de janeiro, o operário pode procurar a PGFN novamente, refazer um financiamento dessa dívida e obter as certidões novamente. Né? E aí, regularizar o pagamento e ter acesso a essas certidões aí, pleitear novamente, ver se o governo está disposto, ver se Você acaba então de externar um novo problema, porque não vai entrar então na previsão orçamentária do ano que vem a questão da Série D pelo governo do estado, né? Cara, essa situação burocrática, eu não sei te informar, né? Até porque eu acredito que o operário precisa estar com as certidões ok no momento que esse dinheiro vai ser liberado, né? Então, eu acredito que não vá prejudicar por conta disso, porque a expectativa é em janeiro resolver tudo isso, né? E esse dinheiro continua na conta do operário, né? É bom a gente explicar que como parou o pagamento, 3 parcelas não pagas, voltou a dívida original, né? E o dinheiro da Time Mania, que o operário não está, mas a Time Mania ainda está disponível para esse abatimento, né? Provavelmente, sim. O que acontece é uma conta que você não pode, que o operário não tem acesso, tá? Não movimenta, porque ela é uma destinação específica, né? Então, eu acredito que talvez somente uma ação trabalhista, algo do tipo, que possa movimentar essa conta, né? Então, a expectativa é essa. O que a gente espera é de em janeiro do ano que vem o operário possa regularizar essa situação de certidões, né, e poder ter acesso ao fomento público para poder caminhar, né, poder fazer diferente, porque querendo ou não é um dinheiro que faz a diferença, né. Endrigo, para te liberar, o Leocir da Lastra, lá no Sem Groselha no início do ano, ele falou que vocês fariam muita falta ao operário. Sente algum peso? Porque você fez uma escolha, né? Você, Petralas, o Rodrigo, outras, Dona Auxiliadora, que ele citou também nessa entrevista que ele nos concedeu. Porque parece que o operário voltou 15, 20 anos no tempo. Peso eu não digo, porque na verdade a gente acredita que nós temos uma missão grandiosa também pela frente, né? Nós estamos trabalhando pelo futebol do Mato Grosso do Sul, né? E temos plena consciência de que o que proporcionou isso também foi o trabalho que foi desenvolvido dentro do operário, né? Se não fosse o operário, gratidão eterna. A gente acompanha de longe o que acontece, né? Muita gente também foi um mote da campanha, né? Antes da eleição, da campanha adversária, falar que o operário ia ser beneficiado e privilegiado de todas as maneiras, mas a gente tem conseguido fazer as coisas acontecerem dentro da federação de forma a não prejudicar o operário, mas também a não beneficiar, né? Todos os nossos filiados estão tendo um tratamento de forma isonômica, tentamos isso da melhor maneira possível. E, na verdade, o operário, de vez em quando, ele acaba tendo os pedidos sendo indeferidos justamente por conta dessa proximidade que a gente teve, né?
Em questão de estrutura, o Nelson ele ficou desfalcado dessa equipe, né? Dessa modesta equipe, e infelizmente não teve tempo hábil, né? de repor, né? Mas a gente já tem em alguns setores, na comunicação, chegou a Viviane e o William, que estão no período de adaptação, até porque a gente sabe que o futebol ele é um mundo à parte, ele tem a sua ética, ele tem as suas formas da gente proceder, e eu mesmo apanhei muito no início, até você pegar o ritmo da coisa, até você entender as ações, as consequências delas, né? Então, mas eu acredito que em breve o Operário já vai estar aí com uma outra turma mais capacitada e eficiente que a gente que estava lá. Tenho certeza disso. E estamos aí para trabalhar, para a gente começar a estruturar o nosso futebol, que, como o Odair disse brilhantemente, o problema do Operário que a gente vê em campo é o mínimo, né? Porque o grande problema está fora, é estrutural, e aí vai também uma meia-culpa nossa, que mesmo com 8 anos de gestão do Estevão, 3 anos de gestão do Nelson, foi muito pouco que a gente construiu em questão de estrutura, né? O Operário é um time que, dentro do estado, é um dos que sempre teve os maiores orçamentos, só que se a gente comparar com o orçamento dos nossos vizinhos ou de times de federações equivalentes à nossa, chega a ser um orçamento modesto, né? Então, para você fazer o futebol e ainda livrar para você se estruturar, é um pouquinho complicado, mas faltou talvez um pouquinho mais de articulação da nossa parte, de realmente pensar, mas eu acredito que ainda há tempo, e não só o Operário, mas Comercial, Taveirópolis, para a gente citar só aqui Campo Grande, os times do interior têm uma facilidade maior porque tem ajuda das prefeituras, né? Ou é estádio, ou é campo para treinar, ou é verba mesmo, é dinheiro mesmo, né? E Campo Grande, eu estou no dia a dia do Operário desde 2016, né? A gente não teve um centavo de dinheiro de prefeitura nesse período todo, né? E, inclusive, por um período, na verdade, a gente era tratado lá como se fosse bandido, né? Igual bandido. Apesar do prefeito, na época, dizer que era esportista. Então, a gente precisa realmente repensar e trabalhar para a gente estruturar todo mundo, porque só com uma estrutura na mão, nós vamos merecer ir para uma Série C. E aí, chegando na Série C, a gente se manter, porque o negócio lá é bem mais embaixo do que aqui, né? Rodrigo, obrigado aí pelos esclarecimentos. Infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto devido ao que virou notícia, a greve dos atletas. Informação, hein? Põe no ar. Informação, quero que o Lucas, se vê o Nelson Antônio aí, parece que o Nelson acabou de confirmar na Rádio Sport MS que foi pago os salários atrasados. Perfeito. Se eu conseguir falar com o Nelson, o nosso querido Lucas, fique à vontade. Perfeito. Até aqui já. Tá aqui. Ô, Endrigo, obrigado pelos esclarecimentos. Microfone aberto também para o ex-presidente, o Petralas, porque essas coisas acabam ruindo e fugindo do controle, mas também acredito que você, como porta-voz aí da gestão que lá esteve e também na gestão do Nelson, esclareceu bem que infelizmente entregou tudo redondo e hoje não está redondo. Como eu disse anteriormente, né, é uma coisa que nós estamos pagando pelo que foi feito num passado e num passado bem passado, né? Num passado remoto, coisas de 30, 40 anos atrás, e infelizmente trazem consequências até hoje. Então é trabalhar para superar isso daí, pagar o que precisa ser pago, o que não tem jeito, não tem como, tem que pagar isso daí, e a gente deixar o clube livre e desimpedido desses entraves, né? Eu que agradeço a oportunidade aí, você sabe que sempre que precisar nós estamos à disposição. Se tem uma coisa que a gente não tem medo é de falar. Beleza, meu irmão? Obrigado. Valeu, esse foi o Endrigo Zotelli, diretor à época do Operário, fez parte dessa gestão, Odair, porque o torcedor já começa a ter um burburinho de que poderia ser coisa que foi deixada para trás, Lucas, e como diria o outro, a internet não esquece nada, né? No primeiro ano do Nelson, estava lá a foto do Nelson com o Petralas recebendo recurso público
porque tinha certidões, hoje não tem mais. E na eleição, que eu sempre lembro, né? Na eleição ele prometeu entregar o Operário na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é utópico, mas ele não precisava dar essa promessa. Quanto ao que o Blank acabou de falar, né? A informação lá do Nelson mesmo, do Nelson pro Nelson. Eu estava do lado durante aquela conversa, só não atrapalhei para poder finalizar a entrevista com o Endrico. Mas é isso mesmo, ele confirmou que já foi pago. Tem 2 atletas que já tinham saído do clube, que ainda eles precisam acertar, né? Terminar o pagamento, mas dos atletas que estão aqui, todos estão com salários em dia já. Só uma nota de pesar, Luciano Faria. O nosso querido amigo jornalista Alex Fraga acabou de postar no seu Face a morte do nosso artista plástico Juninho Figueiredo, um dos grandes expoentes da arte sul-mato-grossense, e aí não tem maiores detalhes, aí o passamento do Juninho Figueiredo, post feito há 3 horas, Thiago, no Facebook. Muito bem. Meu caro Odair Martimiano, tá aí então, há uma informação que só em janeiro vai resolver essa pendência. Tá muito claro que tudo aquilo que a gente trouxe na Rádio Segredo, na RWR, na Rádio Futebol na Canela, bate com os fatos, né? O Nelson perdeu por ser centralizador, por ser incompetente, por ser preguiçoso, o motivo que você escolher. Lapso não foi porque sabia, porque ele já era vice-presidente, né? Foi 4 anos vice antes de ser presidente. E aí ele vai ter que tentar consertar essa cagada que fez, né? Vai ter mais trabalho. Operário, nesse inferno astral que foi esse segundo semestre do Operário, combinou com isso. Então vai ter trabalho, vai ter desgaste, vai ter que correr atrás, vai ter que mudar um pouco, né? Mudar um pouco para esse ficar só nesse Coronel Nelson, porque hoje ele ficou praticamente sozinho. Você vai procurar alguma coisa do Operário, é com ele. Você vai saber de alguma coisa do Operário, é com ele. Então não tem mais aquela equipe que o Petralas tinha. A equipe do Petralas era uma equipe grande, né? E tinha, sabido por todos, que tinha um braço ali por trás, que era a dona auxiliadora, né? Que o Petralas era o presidente, mas tinha uma mão de ferro, tinha um primeiro-ministro, digamos assim, que era a dona auxiliadora, que também ajudava bastante. Então o Coronel Nelson não tem, e os que tinha perdeu. Então vai ter que remar bastante para poder conseguir novamente ter todas as certidões, novamente ter recurso público. Mas tem um problema para dia 10 agora. Sim. Pagar, não sei se os jogadores vão embora, né? Ou se eles vão ficar até receber, Odair. Se você fosse atleta, você iria embora para receber em casa, igual o Dante queria o último salário antecipado, ou você ficaria? Olha, Thiago, é complicado, viu? É complicado, porque vamos colocar na posição de um atleta. Vou ficar aqui aonde? Eu vou ter o que comer? Eu vou ter o que beber? Né? Diante disso, o Operário, você sabe que está ficando lá no Clube P. O Clube P não é do Operário. Se amanhã ou depois, se não me engano, o Petralas ainda, que é o presidente lá. Deu claro para mim, numa entrevista na TV Operário, que caso o Nelson renuncie por qualquer motivo, ele falou, o Operário sai de lá. Ele cansou de falar isso daí. Ele falou que o Operário... O problema dele é com o vice, né? O Duarte. Pelo menos é isso que deu a entender, né? Que ele falou assim, não, enquanto o presidente for o Nelson, o Operário tem a sua casa, que é no IP. Mas, e agora? Da pergunta que você me fez. Caso eu resolva ficar, será que vai continuar chegando arroz e feijão? Ah, mas é só 10 dias. Tá, mas 10 dias. E se nesses 10 dias não chegar arroz e feijão? E se alguém chegar para falar, tá aqui, você mora onde? Mora no Espírito Santo? Tá aqui, uma passagem para você voltar para casa. Não, se eu não receber, eu não vou. Tá bom, pode ficar aqui. Mas e aí, vai ter? Então é complicado para o jogador também. Né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então... Agora, o detalhe que a torcida precisa entender que o resultado do time na Série D já vem do desempenho da equipe no estadual. Nós cansamos de falar nesse microfone que o time tecnicamente piorou do ano passado para cá,
que o time quase... E quando deu liga, 4 foram embora, né? Isso. Do estadual para a Série D. E aí quase não classifica uma próxima fase, classificou na Bacia das Almas, e quando chega na final é Operário, infelizmente, e foi campeão não jogando bem esse ano. O Operário foi campeão ano passado, pelo incrível que pareça, jogando bem. As 2 partidas que jogou contra o Dourados ano passado foi 2 boas partidas. O gol do Dourados saiu na falha do goleiro, do Everton e da defesa. Senão não sairia gol do Dourados. E esse ano, e Joaquim meteu 3-1 com autoridade. Agora, esse ano não, esse ano foi 1-0 lá na marra e, cara, pra pegar pra você. E poderia empatar, né? Lá em Viemas, o Grêmio perdeu um caminhão de gols. Então, já vinha com problemas e com dificuldades de performar no estadual. E a gente tem que ver o passado que espelha o futuro, né? O Daíra, a informação, aliás, Lucas também. Lucas, a informação que o GE trouxe essa semana é que a tendência é que o Rafael continue para a próxima temporada, né? E a gente está falando mesmo sem perder, e hoje perdeu, né? Que o desempenho não condiz com os resultados. É que assim, no Campeonato Brasileiro sempre é mais difícil, né? O nosso parâmetro do Campeonato Estadual, a gente sempre fala que o nosso campeonato está nivelado por baixo. E o Operário, geralmente, nada de braçada. Não foi o que aconteceu nesse ano, mas foi campeão. Mas no Brasileiro, o buraco é mais embaixo, apesar de que Costa Rica, quando jogou 2 vezes, passou de fase e o Operário nunca avançou. Mas, quanto a isso, eu achava que o clima não estava legal. Mas, aparentemente, é isso mesmo, né? Porque o Nelson falou a mesma coisa. Já tinha conversado com a comissão. É do interesse do clube que essa comissão se mantenha para o ano que vem. Mas, às vezes, pode ser que a comissão não queira ficar. Pode ser que receba uma proposta melhor, em outro centro. E aí é melhor para a carreira dos membros da comissão, né? Então, não sei. De fato, é de interesse do Nelson, de interesse da diretoria do Operário que continue. Não sei, vamos ver se ele vai ser mais educado com a imprensa, né? Se ele ficar, se ele vai ser mais educado com a imprensa. Se ele for também, se para onde ele for, ele vai ser educado com a imprensa. A minha maior preocupação é essa. Com certeza. O Dair, o Iviema já tem treinador, a gente sabe, né? O Douglas, que inclusive, ele falou, se o Operário tivesse me ligado, eu tinha vindo. Ele falou para mim isso. Vai seguir no Iviema, o vice-campeão, representante nosso na Copa do Brasil, e ao que tudo indica, Rafael deverá continuar. Os resultados, obviamente, são bons, o aproveitamento dele é bom, o futebol peronomútil, né? E ele também, nessa mesma entrevista ao GE, ele diz que tem intenção de ficar. Né, que o contrato dele iria até hoje, mas que já abriria conversas para poder também ficar. Já sabe que não tem estádio, sabe que não tem gramado, que não tem, né, não tem campo, já não é novidade, né? Exatamente. Rádio Futebol na Canela.